Boa tarde, irmãos. Eu sou o presbítero João, Igreja Presbiteriana Independente do Jardim Bandeirantes. Nesta tarde de hoje, eu passo para deixar uma mensagem de um texto previsto lá em Lucas 9, versículos 10 a 17, a primeira multiplicação dos pães. Irmãos, o milagre relatado neste texto bíblico revela ao mestre a fraqueza do homem enquanto ser humano de praticar sua fé plena. Percebemos que ao indagar a um cristão sobre sua fé, prontamente a resposta é: eu tenho muita fé. E começa a enumerar os entes em que depositam sua fé. E até mesmo citam a Jesus e a Deus. Mas este crédito dado a Cristo e a Deus, na maioria das vezes, é estéril, apenas baseado em palavras e não fundadas em voto de certeza, confiança e esperança, saídas do fundo do coração, que certifica a fé plena. Ao analisar fatos que aconteceram na multiplicação dos pães, podemos extrair alguns ensinamentos que nos revelam nossa fé superficial, apenas versado pelas palavras que saem da boca. Mas vindo as provas, entramos em desespero e não as praticamos. Se não, vejamos. Primeiro, a capacitação dos apóstolos. O mestre escolheu os 12 e desafiou-os a segui-lo. Com o Sermão do Monte, começou a capacitá-los para a difícil, mas não impossível, missão de plantar a Igreja de Cristo numa modelagem totalmente nova, com as bênçãos da graça. O treinamento não era prolongado, era apenas 3 anos e meio, por quanto durou a passagem de Cristo como profeta. Mas sua essência consistia em transformar a visão e a prática religiosa que até então conheciam. A verdade é que o amor a Deus, o Criador, não era praticado pela essência do homem pecador, que não conseguia se reconciliar com o Senhor dos Senhores. Expiava seus pecados com a morte de um animal ou um pássaro e continuavam pecando até a próxima expiação, sem o verdadeiro reconhecimento da magnitude do Pai. 2. Repreensão. Como o mestre ensinava e moldava-os também com a prática para observar seus ensinamentos, e naquilo em que falhavam, vinha a repreensão para corrigir e fazer evoluir. Texto como capítulo 8, versículo 25 de Lucas, Jesus interpelou-os dizendo: onde está a vossa fé? Quando Jesus deparou com eles assustados, numa tempestade que sacudia o barco onde eles se encontravam no meio do mar. No texto de hoje, no versículo 13, vemos Jesus desafiando-os a alimentar uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes. O 3, a reciclagem.
No versículo 10 do texto lido, separamos duas situações importantes. Primeira situação, o relatório. Ao regressar de uma missão onde Jesus os ensinara, após revesti-los com poder e autoridade sobre todos os demônios e cura de enfermidades, estavam passando relatório de tudo quanto tinham feito. 3. Repouso a sós. É o 3:2. Jesus os levou para um lugar deserto, numa cidade chamada Betsaida, para repouso e um tempo de intimidades, visto que eles não tinham tempo para ficar a sós, porque as multidões, sabendo onde o mestre estava, se ajuntavam em seu entorno para ouvi-lo e serem submetidos a curas e milagres. Esse dia não foi diferente, descobriu e foi até onde estavam, tendo sido recebidos pelo Senhor Jesus, e ouviam falar do reino de Deus e serem curados. Versículo 4, importante também a organização. Como a noite já se avizinhava, o mestre foi orientado pelos apóstolos de que não havia alimento suficiente para aquela multidão de aproximadamente 5.000 homens. Então, o que era para o Senhor Jesus dispensá-los para que eles mesmos fossem a alguma aldeia, algum lugar ali por perto, e adquirisse alimento e pernoite. O mestre, aproveitando esta deixa dos apóstolos, desafiou-os a dar alimentos a todos. Com a negativa, Jesus perguntou-lhes o que tinham de alimento, e o que ouviu foi ser 5 pães e 2 peixes. Ordenou aos discípulos que os assentassem e os organizassem em grupo de 50. O Senhor tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, os abençoou, partiu-os e deu a seus discípulos para distribuir. Todos comeram, ficaram saciados e ainda sobejou 12 cestos de pedaços. Grande milagre. No princípio da narrativa, quando falamos de fé, tendo em vista nos dias de hoje, irmãos que não lêem um livro cristão, não separam um momento para falar com Deus, não exercita a fé e não socorre aos menos favorecidos em suas necessidades. Mostra que com os apóstolos ocorreu falta de fé nos momentos hostis, porém foram transformados, aprendendo com o mestre a exercitar fé, sendo reconhecidos pela obra praticada que os fez excelentes cristãos. Portanto, irmãos, não busquem a Deus somente em momentos desfavoráveis, mas desafio-os a ter uma vida de intimidade com Deus, para que o teu ser, todo o teu ser, esteja nas mãos dele. Amém? Glórias a Deus por isso. Oramos. Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu quero agradecer, Pai, pelo revestimento que o Senhor tem me dado, Pai, pela sabedoria que o Senhor tem me dado, Pai, para sair, Pai, a fazer discípulos para Ti. E nesta tarde de hoje, Pai, eu assumo este texto, Pai, um texto abençoado pelas Suas mãos, para mudar situações, Pai. Situações
na questão da fé, Senhor. Na questão, Pai, ó Deus querido, de se oferecer, Pai, como instrumento da Tua paz. Na questão de se oferecer, Pai, como aquele que não pode ver ninguém passando fome à sua volta, para ensinar, Pai, aos seus filhos que todos devem ter coração generoso, Pai. Ah, Santo Deus, eu oro, Pai, pelos meus irmãos, Senhor. Deus amado, que a Tua palavra poderosa, Pai, entre no coração dos seus filhos. Santo Deus, oro pela vida do meu pastor, Pai, a quem o Senhor escolheu e colocou diante, Pai, deste rebanho do Senhor, para que ele os guie, ajude a transformá-los e mantê-los, Pai, debaixo da guarda do Senhor Jesus, enquanto estiver debaixo deste sol de meu Deus. Neste momento eu oro, inclusive, pela vida do meu pastor, que neste dia passou por uma litotrispsia. Eu acho que é isso o nome. Que em outras palavras seria tirar pedra dos rins. Que ele passe bem, que ele seja protegido e guardado pelas suas mãos. Que a família dele, Pai, tenha paz na Tua presença. Deus querido, eu quero orar, Pai, pelos 4 cantos da terra, Senhor. Deus querido, eu te peço que uma única palavra saída da Tua boca coloque por terra todas essas doenças, esses males, essas doenças galopantes que atravessam continentes, que atingem povos, línguas, nações, tribos. Oh Deus, mas que o Senhor é poderoso, Pai. Mas que se o Senhor vê que em alguma dessas coisas o Seu nome seja glorificado, eu te peço, levanta, Pai, pesquisadores, Pai. Levanta, Senhor, médicos. Levanta, Senhor, virologistas, para que trabalhem na descoberta de remédio, Pai, de injeções. Deus querido, que possa, Pai, enfrentar esse vírus terrível, Pai, que tem no Brasil hoje, Pai, cerca de 450 mil falecidos, Pai, com esta enfermidade, Pai. Mas são tantas outras enfermidades, Pai. Deus querido, é o infarto, Pai. É o câncer, Senhor. É o ebola, Pai, na África. Deus, tantas outras enfermidades que já passou e ainda tem deixado consequências no meio do seu povo, Pai. Eu te peço, põe as suas mãos de proteção, Pai. Nos guarde, nos livre, Pai, e nos abençoe, Pai. Ó Deus querido, nos dando mais um dia de graça e de bondade da sua parte, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados, fique com Deus e até uma próxima oportunidade em que nós possamos falar aos vossos corações, assim que Deus nos permitir. Amém? Deus abençoe.